primeiro a gente está aqui, agradeço a presença de todos, a gente está aqui para apresentar os dois comandantes aqui do futebol. Paulo Angione, profissional já de muito tempo de mercado, já teve outras passagens no clube, a gente conhece bem, já desenvolveu belos trabalhos e volta aqui para ajudar a gente. E a novidade é o Marcelo, que está chegando pela primeira vez no Fluminense, já teve outras oportunidades para estar, né? Não aconteceu e acontece agora, chegando aqui para ajudar a gente. Tem um currículo que dispensa apresentação, campeão de Copa do Brasil, brasileiro, estaduais diversos, enfim, é uma pessoa com extrema capacidade, experiência e vai ajudar muito a gente aí no caminho até o final do ano. E a gente conta muito com eles para comandar esse grupo e a gente espera que venhamos a ter bons resultados. Enfim, dou boas-vindas aos dois, Marcelo, Paulo, obrigado por acreditarem no projeto, embarcarem nessa com a gente. Fabiano, quiser falar um pouquinho? Não, tem que falar, você está falando. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, espero que seja bem-vindo de vocês, tá? Obrigado. Um abraço a todos. Eu agradeço as referências do presidente. Me sinto absolutamente honrado e orgulhoso de estar vindo para o Fluminense. Coincidentemente, quando jogava, tive duas vezes sondagens para vir jogar no Fluminense e a negociação não deu certo. E ficou aquilo na cabeça um pouco como sonho. E depois, como treinador também, pelo menos uma vez, fui consultado para vir para o Fluminense, um momento que eu não poderia romper o meu contrato e acabou não acontecendo. E agora, com esse convite, me empolguei bastante. E eu diria que por duas situações bem claras para mim. O Fluminense é uma camisa tradicional, uma camisa pesada, um clube de tantas glórias, é uma instituição gloriosa também, né, grandiosa. E a outra situação é que a referência, a informação que eu tive do elenco do Fluminense é que é um elenco dedicado, comprometido, tem vários jogadores novos, né, e o Fluminense tem uma tradição boa de formação, mas tem outros jogadores também experientes com muita capacidade. Então, partindo desse princípio, substituindo um técnico vitorioso e experiente como o Abel, que certamente deixou uma base boa de trabalho, é que a gente vai seguir em frente, criar e estabelecer nossos objetivos e, a partir daí, trabalhar muito para tentar alcançar. Marcelo, posso abrir, gente? Boa sorte, né, nessa empreitada. São 3 perguntas que eu vou fazer para fazer a você. A primeira, como você encontrou esse grupo, né? Já que o Abel mantinha um trabalho aqui no Fluminense de quase 2 anos, você está chegando para começar a fazer esse trabalho. Como é que você encontrou esse grupo do Fluminense? Pois é, eu tive apenas um contato hoje, né? Já conversamos e normalmente nesse início de trabalho eu tenho alguns tópicos e mensagens para passar para os jogadores, estabelecendo as regras e determinando nossos objetivos, o caminho que a gente vai seguir. Foi uma conversa de meia hora, 40 minutos, até meio prolongada, mas eu vi uma atenção muito grande, uma concentração muito grande dos jogadores naquilo que eu estava falando. Como eu disse anteriormente, as informações que eu tive do elenco do Fluminense foram excepcionais. Até falei para eles, é um legado muito bacana quando você ouve do técnico anterior ou da comissão anterior que o grupo gosta de trabalhar, que é interessado e que tem bons jogadores. Então, a partir de agora, é criar um bom ambiente, criar objetivo e trabalhar muito para que a gente possa recuperar em relação a esses últimos jogos, por exemplo. Me ocorreu falar com eles, por exemplo, que na 8ª rodada o Fluminense tinha 62% de aproveitamento. Hoje tem 38%. Então, alguma coisa aconteceu nesses últimos jogos, ou infelicidade, ou mérito do adversário, que deixou cair um pouco. A gente, num campeonato brasileiro difícil como esse, a regularidade ela passa a ser muito importante. Marcelo, nós estamos ao vivo aqui na ESPN. Muito sucesso para você, sorte aí na sua volta ao futebol carioca. E queria que você falasse se é o maior desafio
da sua carreira como treinador, pegar um clube da tradição do Fluminense em 12º lugar, muito próximo do Z4, a zona de rebaixamento, e vindo de 4 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer no Brasileiro, com um elenco bem abaixo do que a torcida do Fluminense se acostumou com os títulos brasileiros, cariocas, né? Então, eu queria saber se é o principal desafio, se você já pediu reforços ao Paulo Angione e a diretoria, se estão estudando reforços pontuais para as posições que você já analisou que o elenco precisa. Olha, o futebol é um eterno desafio, né? Qualquer outro clube que eu fosse trabalhar seria um desafio importante também e grandioso. Fomos para o Curitiba na zona de rebaixamento, com muita dificuldade. Aí eu vou citar o exemplo do Cruzeiro. Quando cheguei, houve uma resistência, porque tinha uma história no Atlético e havia rivalidade e que tínhamos que formar no Cruzeiro um novo elenco. Felizmente formamos esse elenco e se tornou vitorioso. Quando você vai para o Palmeiras, a tradição do Palmeiras e o recurso financeiro que o Palmeiras tem, você precisa estar ganhando os jogos. Então é um eterno desafio. Como profissional, a gente já está preparado para isso. O importante é que para você chegar tem um custo. E o custo é o bom ambiente, é a ambição, o custo é o trabalho do dia a dia. Se a gente não está num bom momento, precisamos trabalhar mais, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Em relação a reforços, foi comentado sim, foi uma condição que eu passei quando vim, que precisávamos pelo menos de 3 jogadores, embora o elenco tenha uma técnica boa, bons jogadores jovens bem formados e outros mais experientes, mas eu acho que com 2 competições importantes como o Fluminense vai estar disputando, ele precisa de um pouquinho mais pontualmente em algumas posições. Tem um trabalho, o Fluminense, eu me surpreendi muito, tem um trabalho muito bom de avaliação de jogadores, e me apresentaram vários nomes e eu tinha aí na cabeça alguns que coincidentemente estavam na mesma lista, mas por uma questão interna, aí a gente vai aguardar se consegue fechar essa negociação. Marcelo, você está chegando no Fluminense, mas todos nós sabemos que o clube vive um momento político conturbado e vive um momento financeiro também conturbado. Você passou por Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, tem um currículo vasto no futebol brasileiro. Esse trabalho, em função da pressão que é o Fluminense hoje, vai ser um dos grandes desafios que você vai ter a partir de agora? Eu acho que o técnico, ele pode até, quando ele é chamado, dar opinião sobre algum desses assuntos, né, tanto político quanto financeiro, mas a minha função, o meu objetivo é trabalhar o time tecnicamente, fazer com que o time funcione, que venham as vitórias. Eu acho que com vitórias, com triunfo, com a recuperação do Fluminense, certamente vai amenizar muito as outras questões. Marcelo, boa sorte. Você falou desse momento que vive o Fluminense, financeiro e político, e talvez tenha sido um dos principais motivos que levou à saída do Abel. Você chegou a conversar com o presidente sobre isso? Porque era uma reclamação constante do Abel de como o ambiente extracampo às vezes acabava influenciando dentro de campo. Também é uma preocupação sua isso? Você conversou com o presidente alguma coisa? Não conversamos sobre isso não. Eu acho que até poupei o presidente dessa situação. Eu acho que temos dirigentes, o presidente, capazes de solucionar esse tipo de problema e, sinceramente, não me diz muito respeito, cara. Eu estou aqui no Fluminense para, no dia a dia, tentar formar um grande time, né, um time capaz de ser envolvente, como o Fluminense sempre foi. Acho que essa é uma tradição do clube, né, de boa técnica, de bom toque, de guerreiros, e é nesse sentido que eu estou mais preocupado, eu estou focado no dia a dia do clube, no campo, nos jogos, e fazer com que essas vitórias possam amenizar qualquer outra situação. Marcelo, você disse que um dos motivos para você vir foi o presidente ter aceitado o seu pedido da contratação de reforços, pelo menos 3.
mas ele te deu alguma garantia, o Fluminense te deu alguma garantia de que esses reforços viriam? Porque o clube ele tem se notabilizado nos últimos tempos justamente por não trazer reforços ou apostando mais na categoria de base por conta da questão financeira. Como é que foi essa conversa especificamente? A razão de eu ter vindo é a grandeza do clube, a camisa. A segunda é o elenco que gosta de trabalhar, que é disciplinado, que é comprometido. E eu acho também que tanto o Paulo Angione quanto eu temos relacionamentos bons em outros clubes. E isso talvez possa facilitar essa situação. Se não podemos trazer um jogador extraordinário, caríssimo e tal, podemos, de repente, com criatividade, trazer jogadores que possam somar, mas a coisa boa é que o elenco que está aí me satisfaz muito, com jovens que têm uma tradição de formação em Xerém muito boa e com outros jogadores mais experientes dando suporte. Eu acho que pontualmente a gente vai estar observando aí para trazer um ou outro jogador. Também existiu algum tipo de promessa no sentido de manter as contas em dia em relação ao salário, de imagem, que atualmente não está acertado? Também não estou totalmente inteirado, mas eu ouvi o presidente conversando de forma bem sincera, bem aberta aos jogadores e tentando solucionar esse tipo de problema. Qual é para você a maior característica positiva desse elenco que o Fluminense tem atualmente e aonde que precisa ser melhorado? Pois eu fazendo assim uma avaliação rápida, né, sem pensar muito, o Fluminense sempre teve um toque de bola. Toda vez que viemos jogar aqui no Maracanã, por exemplo, foi muito difícil, foi complicado porque a torcida ela envolve muito com o time, empurra e sempre muito difícil. O Fluminense tem, na minha forma de ver, uma tradição de técnica, isso já vem de anos, né, e precisa estar resgatando. O aproveitamento de 47% dentro de casa num campeonato brasileiro me surpreendeu, é muito baixo. Acho que esse tipo de competição a gente precisa ser forte no mando de campo, usar da torcida, do apoio da torcida para pontuar e posteriormente buscar resultados fora. Então basicamente é isso. E a irregularidade, né? Teve um início fabuloso, estava ali entre os primeiros e nos 4 últimos jogos acabou perdendo. Isso é que levou o Fluminense para a 12ª colocação. Marcelo, eu queria um esclarecimento se foi o Abel que te procurou ou tu procurou ele para pegar essas referências. E uma outra dúvida, você já tem na ideia sobre a forma do time jogar? O Fluminense jogava com 3 zagueiros, foi uma situação que o Abel pensou no início do ano, até para mudar do ano passado alguns dos problemas defensivos. Então a ideia é manter essa forma de jogar ou vai mais para o teu estilo? Olha só, o Abel é meu amigo pessoal, né? Nós jogamos na mesma época e não frequentemente, mas de vez em quando falávamos. E o auxiliar do Abel, o Leomir, é concunhado do meu auxiliar. Então é natural que quando a gente recebeu o convite do Fluminense, a gente pudesse trocar ideia. E felizmente assim, as informações foram muito boas. É claro que ajustes, né, precisam ser feitos, de repente uma situação ou outra ali, mas as informações foram boas naquilo que é importante para mim. Jogadores jovens, jogadores experientes, que gostam muito de trabalhar, que se comprometem sem nenhuma vaidade. Isso vai permitir que a gente tenha um trabalho de equipe bom e, tendo esse trabalho de bom ambiente, de entrega, certamente a gente vai estar mais próximo das vitórias. Eu já joguei com 3 zagueiros, né, em alguma oportunidade, mas tenho preferência por jogar de outra forma. Mas vamos conversar com os jogadores, trocar ideia, né? Eu vi que o Fluminense levou mais gols do que fez. Isso é preocupante, mas você tem que estar com o time todo concentrado na marcação quando não tem a bola, né, de alguma forma, para que possa minimizar isso e o Fluminense impor a sua condição. Marcelo, boa tarde.
Você teve, falando um pouco mais sobre a sua carreira, assim, do que mais essa parte do Fluminense agora, você teve um bom momento no Curitiba, depois no Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas os seus últimos trabalhos ficaram um pouco abaixo desse seu histórico vitorioso. O que você acha que precisa fazer para você voltar a ter aquelas conquistas anteriores, e como é que você vê o Fluminense também te auxiliando nessa parte? Eu acho que penso um pouco diferente em relação, por exemplo, ao trabalho do Atlético Mineiro, que foram 7 meses. Quando chegamos, o clube estava com 8 jogadores titulares machucados e esses jogadores demoraram um pouco a recuperar. Mesmo assim, a gente foi para o grupo da Libertadores, né, classificado para a Libertadores, direto, né, e jogamos a final da Copa do Brasil com o Grêmio, que posteriormente foi campeão da Libertadores, quer dizer, era um time muito forte, já armado. E, então, por mais que possa pensar, o resultado do Atlético, os resultados foram bons. Depois do Atlético Mineiro, eu evitei sair para outro clube imediatamente, quis ficar descansando um pouco mais com a família, e fui atender a um pedido do Curitiba, que estava com o time quase na zona do rebaixamento, estava a 1 ponto do rebaixamento. Foi um trabalho árduo, difícil, 40 jogadores no elenco, e que a gente infelizmente não conseguiu, né? E eu lamento muito e me sinto também responsável por isso. Mas pensando que a minha carreira tem 8 para 9 anos, foram muitos títulos em pouco tempo, e isso me fortalece muito para esse novo desafio. Marcelo, sei que está longe ainda, só no dia 19, mas a estreia vai ser contra o Vasco, um clássico. O que você pensa de estrear logo num clássico? Você acha que pode ser bom, pode ser ruim? Não dá para dizer que é bom ou ruim, ou para escolher. Todo jogo é difícil, um clássico ele envolve muito mais coisas, né? A emoção do torcedor, a rivalidade. E seja o Vasco ou que fosse outro clube, a gente precisa se preparar muito para ser um time concentrado dentro de campo, organizado, e que possa impor a condição técnica e, como está acontecendo agora na Copa do Mundo, ser um time também bem postado e que possa marcar muito bem. Marcelo, falar um pouquinho, fora de contexto de Fluminense, falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Mas tem esse jogo com a Sérvia, é decisivo, né, para a seleção. Você como técnico, né, como você está analisando o trabalho do Tite à frente da seleção brasileira? Falar um pouquinho sobre esse jogo de amanhã da Copa do Mundo. Eu acho que o trabalho é excepcional, né? O trabalho é excepcional. Teve uma dificuldade no primeiro jogo, o adversário marcando muito. Copa do Mundo é assim mesmo. Aqueles jogadores da Suíça são jogadores que jogam em outros clubes grandes, né? E têm uma certa experiência e dificultaram o máximo para o Brasil. Mas o segundo jogo já foi muito melhor, poderia ter feito o gol antes até. Mas aquele gol no final pode ter sido também bom, pode ter sido um fortalecimento. E eu confio muito no trabalho do Tite, acho que a convocação foi muito boa e acredito que o Brasil tirou, de certa forma, um peso das costas quando fez os 2-0. Não vai ter facilidade nenhuma contra a Sérvia, porque essa Copa do Mundo está demonstrando que a parte tática ela evoluiu muito e a parte física muito mais ainda. Então, todo jogo passa a ser um jogo difícil. Se o Brasil faz o gol no início, no primeiro tempo, eu acho que pode facilitar muitas coisas. Marcelo, não sei se vai poder falar, mas de forma bem objetiva, os 3 reforços, pode dizer quais são as posições? Não, internamente é uma coisa que a gente vem conversando com o Paulo Agione, já tocamos com o presidente, mas em questão de posição de jogadores, prefiro me reservar aí. Eu acho que, como eu disse anteriormente, nós temos um grupo bom, eu confio, mas é mais reduzido, e agregar aí alguns jogadores também experientes, eu acho que vai fazer muito bem, mas internamente, porque podem ser situações que não venham a ser concretizadas. O Fluminense tem alguns jogadores que vêm se destacando, Pedro principalmente, deve ter acompanhado, e existe essa preocupação, principalmente da torcida, de que ele seja um desses atletas negociados durante o ano para poder
pagar dívidas do clube, o que é natural para todos os clubes do Brasil. Existe na sua cabeça um planejamento em cima do que o Pedro vem rendendo, ou você trabalha de uma maneira geral com um esquema tático, independentemente da peça que... Em relação à negociação, isso é comum no Brasil, né? Infelizmente, os times não ficam por muito tempo. O Cruzeiro foi campeão 2 anos, criou uma base boa, campeão de forma antecipada. Depois nós perdemos 8 jogadores. E não é culpa da diretoria, não é culpa de ninguém. É o mercado, né? É a concorrência desleal que vem da Europa ou desses outros mercados que estão aparecendo. E eu espero que não saia nenhum jogador, principalmente o Pedro, que é um jogador que está surgindo aí com faro de gol, com muita técnica, né? Um jogador referência. E eu acho que sempre gostei de jogar com um jogador dessa forma, ainda mais quando ele não só faz gols, mas tem uma boa técnica. Mas sempre há a possibilidade também desse jogador evoluir, porque ele é muito novo, né? Então nós vamos armar a forma de jogar, tentando não agredir a característica dos principais jogadores no momento. A minha ideia inicial é não jogar com 3 zagueiros, mas precisamos marcar bem, não levar contra-ataque toda hora, não ser um time precipitado. Para isso é só com treinamento.